Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Por duas vezes o cego Bartimeu expõe entre gritos a sua grande necessidade. Não era um grito de desespero, mas um grito de esperança. Embora não pudesse ver fisicamente a pessoa de Jesus, mas sabia dos seus milagres, dos seus feitos, da grandiosidade do coração de Jesus. E ele reunia um currículo terrível: cego e mendigo. Cego e mendigo. Experienciar a cegueira em condições financeiras favoráveis certamente seria menos terrível do que, apesar de cego, ainda viver numa pobreza extrema, dependendo daquilo que os outros pudessem fazer por ele. E ele estava sentado à beira do caminho. Não havia quem pudesse ajudá-lo. Até mesmo quando ele grita, suplicando a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os outros tentam abafar o seu grito, a sua voz, a sua necessidade. E Jesus estava a caminho para Jerusalém. Era a sua subida para Jerusalém, para lá entregar-se ou entregar a sua vida pela salvação da humanidade. E Jesus deixa tudo o que fazia naquele momento. O cego está no centro da caridade de Jesus. Jesus olha para aquele homem, se aproxima, porque os outros o trazem. E aí Jesus pergunta a ele: o que tu queres que eu faça por ti? Mestre, que eu veja. Este é o último milagre que Jesus realiza no Evangelho de Marcos, antes de subir a Jerusalém. E a cegueira de Bartimeu é inicialmente uma cegueira realmente física, mas enquanto metáfora, enquanto simbologia, representa inicialmente a cegueira dos seus discípulos que convivem com o Mestre, que veem as maravilhas que ele está realizando, que escutam o anúncio da boa notícia e mesmo assim se fecham ao evento que foi Jesus Cristo. Eles são cegos porque não querem compreender quem é verdadeiramente Jesus. Qual é o Messias que deveria vir para salvar a humanidade? Porque carregavam expectativas que eram equivocadas em relação ao Messias. Pensavam em megalomanias, em grandezas, queriam ser maiores do que os outros, e Jesus vai ensinando que entre vós não deve ser assim, não pode haver tirania, ninguém pode oprimir o outro. Então, inicialmente, é a cegueira dos discípulos, simbolicamente falando, na pessoa deste homem, deste cego e mendigo, cego Bartimeu, que quando recebe a cura, isso é importante: mestre, que eu veja, mestre, que eu veja. E Jesus o cura. E curado, diz Marcos em poucas linhas, quando é curado, ele poderia ter outras alternativas, poderia voltar à família, contar para todo mundo: olha que maravilha. Não, simplesmente ele se apega ao mesmo caminho de Jesus. Ele se torna a imagem do verdadeiro discípulo, que não vai acompanhar Jesus nos momentos de glória, mas vai acompanhar Jesus no momento em que ele está padecendo, no momento em que ele vai ser crucificado, no momento em que ele vai entregar a sua vida pela salvação de toda a humanidade. Mestre, que eu veja, deve ser o clamor de todos nós, toda a humanidade pecadora, que não consegue enxergar, não consegue ver, perceber quem é Jesus, o que é que Jesus pede a cada um de nós. Quero fazer uma rápida relação
ou aproximação deste evangelho, deste relato, a um grande acontecimento no pontificado do Papa Francisco. Papa Francisco, quinta-feira passada, ou seja, dia 24, publica a sua quarta encíclica enquanto Papa. E esta encíclica, lembremos que as encíclicas, os documentos da Igreja, sempre levam as duas primeiras palavras na língua que é a língua oficial da Igreja Católica, que é a língua latina. E esta encíclica, você já deve ter acompanhado um pouco pela internet, pelas redes sociais, tem como título Dilexit Nos. Dilexit Nos. Ele amou. Há muitas passagens bíblicas que falam sobre o amor. Inicialmente, lembremos que este título faz referência também a uma passagem do evangelista João, que diz: Ele nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro. Qualquer tentativa nossa de amarmos a Deus, de sermos fiéis a Deus, é sempre uma resposta ao amor que Deus tem, ao amor que Deus dispensou a cada um de nós. Só pelo fato de estarmos vivos, de estarmos aqui participando desta Santa Missa, tantos dons que o Senhor ofereceu, quantas oportunidades nós tivemos ao longo da vida, é motivo para agradecermos. Nós agradecemos e queremos retribuir ao amor primeiro, que é o amor de Deus para com cada um de nós. Ele nos amou, diz a palavra, mesmo sem merecimentos, mesmo sem que tivéssemos nenhum mérito, porque o maior amor não é amar quem nos ama, não é amar quem é bom, não é amar quem é justo, mas é justamente amar quem não merece. Parece uma loucura, é o escândalo da cruz. Alguém estender os braços na cruz, no alto da cruz, derramar o seu sangue, para que a humanidade se converta, para que se volte ao seu Criador, ao seu Redentor. E nós continuamos em pecados, continuamos frágeis pecadores, e Jesus continua a nos amar. A encíclica Dilexit Nos, ele nos amou primeiro, fala justamente da grandiosidade do coração de Jesus. O coração humano, um coração divino, um coração que ama verdadeiramente cada um de nós. É como se nós estivéssemos à beira do caminho também gritando por Jesus. E Jesus pergunta a cada um de nós: o que é que vocês querem que eu faça por vocês? E nós pedimos: Jesus, mostra-nos o teu coração. Queremos conhecer o coração de Jesus, o coração que ama, o coração que perdoa, o coração que é manso. E é verdade que o coração de Jesus é uma grande escola para todos nós, porque é a oportunidade que Jesus nos oferece para que nós possamos conhecer o coração de Deus, um coração que ama incondicionalmente. O amor divino é incondicional. O nosso amor sempre está rodeado de condições, de hipóteses. Amamos quando nos amam, retribuímos quando alguém nos dá algo em troca. Mas amar a fundo perdido, sem nenhum retorno, emprestar uma quantidade alta, um valor, um montante de 100 mil reais a quem não tem como devolver, isso é loucura. Loucura maior é entregar o que há de maior preciosidade, que é a própria vida, que é a própria existência. E assim Jesus o fez. É uma escola para que conheçamos que Deus realmente tem um amor profundo por suas criaturas, por esta humanidade tão marcada por fragilidades. Mas é também uma forma de nós aprendermos a amar a Deus. Jesus humano nos ensina o caminho da obediência e nos ensina também o caminho para que vivamos no amor entre nós. Vejam como eles se amam. É grande referência que faziam aos cristãos.
Cristãos verdadeiros são aqueles que realmente se amam, se perdoam e se reconciliam. Esta encíclica é uma bênção para todos nós, para que possamos seguir o caminho do discipulado, para que possamos caminhar com Jesus. E como este cego Bartimeu, uma vez curado, ele joga o manto para trás e põe-se a caminhar, seguindo o Senhor. Jogar este manto, abandonar o manto, é abandonar o homem velho que está em nós. Este coração corrompido, porque é um coração que não aprendeu ainda a amar, que não aprendeu a ser generoso, que não aprendeu a renunciar o próprio egoísmo. Joga o manto, deixa o manto para trás e se põe a caminho com o Senhor. Quais são os mantos que nós devemos jogar para trás? Quais são as nossas fraquezas? Quais são os nossos pecados? Quais são os nossos vícios? O nosso ódio, os nossos rancores, os nossos ressentimentos, as nossas dúvidas, as nossas inquietações. Há tanta coisa velha que está apodrecendo, adoecendo o nosso coração, porque estamos fixados no passado, fixados nas mágoas, nas coisas negativas, e não olhamos para o coração de Jesus. A imagem do coração de Jesus é belíssima, porque é realmente uma imagem de um coração ferido. O coração de Jesus está ferido. Quando nós o rejeitamos, quando nós não escutamos os seus apelos, quando nós não nos deixamos envolver pelo amor de Jesus. A oração da coleta da Santa Missa, que eu não vou aqui reproduzir de cor, mas eu lembro que eu li, dizia justamente isso, que para nós alcançarmos aquilo que nós merecemos, nós devemos pedir ao Senhor Jesus que nos ensine a amar, que nos ensine a amar aquilo que realmente Ele quer para nós, aquilo que Ele prepara para nós. A carta aos Hebreus, segunda leitura, falava justamente de Jesus, o sumo e eterno sacerdote, e falava dos sacerdotes que estão aqui na terra, e dizia muito bem que o sacerdote é alguém extraído do meio do povo para servir ao povo nas coisas relativas a Deus. E o sacerdote é aquele que se sacrifica pelos pecados da humanidade, mas também pelos próprios pecados, porque ele mesmo está cercado de fraquezas. Por isso o coração do sacerdote é um coração cheio de compaixão, é um coração cheio de misericórdia. E quando eu falo de sacerdócio, não falo apenas o sacerdócio ministerial, daqueles que recebem a missão de exercerem o sacramento da ordem, como diáconos, presbíteros ou bispos. Mas a igreja nos ensina que todos nós somos sacerdotes, nós somos um povo sacerdotal, e por isso há a diferenciação, o sacerdócio comum dos fiéis, que nós recebemos pelo santo batismo, um povo sacerdotal, sacerdote, né? É um dom sagrado, é um presente de Deus, o sacerdócio para a comunidade cristã. E todos nós devemos oferecer a Deus as nossas preces, orações, e devemos trilhar também os caminhos de bondade, os caminhos de santidade. Coração de Jesus ferido pelos nossos pecados, para que nós abandonemos também os mantos de uma vida velha, corrompida pelo pecado, pelo primeiro Adão, e assim façamos a experiência de um homem novo, um homem renovado pelo poder de Jesus, que nos chama, nos cura e nos eleva, para que possamos também trilhar, palmilhar os seus próprios caminhos. Sempre aprendemos, aqueles que frequentam e que trilham os passos do Sagrado Coração de Jesus, do apostolado da oração, que coisa linda, aprendemos que nós devemos sempre exercer um sacrifício de reparação. Reparar significa consertar aquilo que está perdido, aquilo que está equivocado, aquilo que está errado. E nós realizamos sacrifício de reparação ao Sagrado Coração de Jesus, tentando recuperar
esse nosso tempo perdido, porque nós nos esquecemos de amar e de servir. Nós temos muitas vezes um coração ingrato, um coração que não reconhece os favores recebidos pelo Sagrado Coração de Jesus. E em reparação, nós queremos abandonar o pecado e queremos orar, queremos adorar, queremos nos prostrar diante do Senhor Jesus, como muitos o fizeram e receberam as suas curas em suas vidas, receberam libertação dos males, dos vícios e dos pecados. E a reparação não é só por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. A reparação, o Sagrado Coração de Jesus, é quando nós assumimos também este caráter de sacrifício. Enquanto povo sacerdotal, nós nos sacrificamos por aqueles que se esquecem, por aqueles que não procuram a Deus, que não procuram a Jesus, que não procuram a igreja. E assim como Jesus, embora não tivesse pecado, assumiu sobre si os pecados da humanidade inteira, nós também devemos orar por nós mesmos, pedir perdão pelos nossos pecados, em adoração. Quantas horas, quantos momentos devemos passar diante do Santíssimo Sacramento. Ofereçamos também a reparação por toda a humanidade indiferente, toda a humanidade insensível diante da grandiosidade do coração de Deus. Que essa encíclica que está posta também aí na internet, em todos os momentos, possa ajudar cada um de nós para que possamos nos aproximar de Jesus com humildade e gritar como o cego Bartimeu: Senhor, Filho de Davi, tem piedade de mim, que sou um pecador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.